Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma classe de professores do canal Mundo Adventista. Neste trimestre estamos estudando na Escola Sabatina o livro de Devarim, com o título A Verdade Presente em Deuteronômio. A lição dessa semana nos traz o seguinte assunto: convertam o seu coração. Mas antes, temos dois convidados especiais aqui conosco. O Nilson, membro da Igreja de Matias Velho, aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, e o Marcelo Ramos, do canal Clamando no Deserto. Novamente uma parceria, um crossover, né, entre o canal do Marcelo, no estudo da lição, e o Nilson, em particular. Eu estou muito feliz por sua participação, pois é meu conterrâneo, e podemos dizer que nos conhecemos há mais ou menos uns 20 anos ou mais. Então, antes de mais nada, te convido a deixar teu curtir, comentar, compartilhar essa lição. Vamos ao estudo da lição? O verso para memorizar dessa semana, ele se encontra em Deuteronômio 4:29. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. É interessante que a gente pode ver em uma outra versão, pode ser que dê um melhor entendimento, e buscará de lá ao Eterno, teu Deus, e o encontrarás, contanto que o requeiras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nesta lição, estudaremos a estrutura do arrependimento, voltar para Deus, um princípio importante do livro de Deuteronômio, que nos confronta com os seguintes temas: buscar a Deus, perdão de Deus, o retorno, o cumprimento da profecia. Há uma certa ironia na ideia bíblica de arrependimento. Avançar significa voltar. Mas antes de mais nada, vou pedir para o Nilson que ore por nós, para que a gente possa continuar no estudo dessa lição. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, o seu amor com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor sempre dispôs a dar a oportunidade para nós pecadores nos arrependermos e aceitarmos a mudança em nossas vidas. Senhor, continue nos abençoando, completando em cada um de nós a obra que o Senhor começou. Tenha misericórdia de todos os ouvintes, os participantes, e continue sempre imando dentro do seu coração a esperança da volta de Jesus. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada espiritual. Continue perdoando os nossos pecados, nos fortalecendo. Abençoe a todos os nossos ouvintes que estão participando conosco nessa programação. Ser com cada um deles, seus familiares, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E Nilson, te apresenta aí para nós. Muito bem, então, Juan, é um prazer estar com você, sendo cuidado, né, poder participar dessa programação do estudo, dessa lição. Também queria desejar aí um abração, uma boa tarde a todos os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, acompanham esse canal, né? Que Deus possa abençoá-los e ajudá-los, todos eles, a encontrarem o caminho para melhor ter um relacionamento numa vida espiritual com Cristo. Deus ajude todos os ouvintes que estão conosco. Que procure e encontre a paz, né? Que estão procurando. A única paz que pode ser achada em Jesus Cristo. E mas é um prazer poder estar dividindo esse estudo com vocês, trocando um pouco de ideia, aprendendo com vocês, e vocês comigo e nós com o Espírito Santo. Bem, a parte da introdução da lição, o apóstolo Saulo, ou Paulo, como a gente conhece, é bem categórico ao afirmar na carta de Romanos, no capítulo 3, que todos nós somos pecadores, mas pela graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo somos perdoados. Uma forma de mostrar arrependimento é a transformação do caráter e a busca incessante por Deus através da oração. O autor Max Lucado comentou que, em certa vez, oração não é privilégio do piedoso, nem a arte de uma elite escolhida. Oração é simplesmente uma conversa de coração aberto
entre Deus e um dos seus filhos. Quando nós convidamos Deus a entrar em nosso mundo, ele traz muitas bênçãos. Alegria, paciência, resistência, ansiedades vêm, mas não permanecem. Temores aparecem, daí vão-se embora. Lutas vêm, sem dúvida. Deus também vem. Israel, quando se afastava do Senhor, sofria os juízos do alto. Porém, ao se arrepender, o Eterno usava de misericórdia para com eles. Não é assim hoje? Continuamente erramos e necessitamos encarecidamente da graça que vem do alto. Precisamos de um arrependimento sincero, para uma busca permanente de Cristo. Não devemos buscar a Deus de vez em quando. O em quando deve ser a nossa rotina diária. Ellen White fala que essa rotina diária deve ser algo que faça parte de nossas vidas até Jesus voltar. Somos renovados e santificados pela constante contemplação através da nossa fé em Cristo Jesus. E através da nossa fé nele, somos santificados. Nós precisamos constantemente buscar essa transformação de caráter, e isso só funciona em uma busca diária do Espírito Santo. No comentário adventista, na parte de sábado, se vocês quiserem acompanhar, ele trata assim: uma nova natureza é comunicada. O ser humano é renovado segundo a imagem de Cristo, em verdadeira justiça e santidade. A graça de Cristo é essencial todo dia, toda hora. A menos que ela esteja conosco continuamente, as inconsistências do coração natural aparecerão e a vida apresentará um serviço dividido. O caráter deve ser cheio de graças e de verdade. Onde quer que a religião de Cristo atue, iluminará e tornará doce cada detalhe da vida com uma alegria mais do que terrena e uma paz mais elevada do que a deste mundo. Isso aqui está na carta 2A de 1892, nos comentários de Ellen White, do comentário bíblico adventista. Eu acho interessante, né, Juan, essa colocação do apóstolo Paulo em Romanos, que deixa bem claro algo que é importante e todo ser humano deveria reconhecer. É pena que muitas vezes nós, seres humanos, não recebemos esse saber, que nós somos pecadores. A realidade é que nós nascemos de um pai e de uma mãe que já eram pecadores, já nascemos pecadores. E já temos a dependência de Salvador. Só que conforme nós crescendo e a nossa natureza humana vai buscando as coisas terrenas, trabalho, vai buscando família, vai buscando o trabalho e se desenvolver cada vez mais no mundo, conseguir dinheiro e outras coisas mais. Isso faz com que a gente esqueça que nós temos uma natureza pecaminosa e que a gente depende inteiramente de Jesus para esse plano de salvação. Então, quando a gente não conhece que é pecador, a nossa tendência é não buscar a salvação, o Salvador. E, consequentemente, nós vamos ficando longe da salvação. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, aí nós temos mudança de vida, né? E é o que nós vamos vendo no decorrer desse estudo. Conversão, mudança, quem vai encontrar de fato a necessidade de um Salvador. Quando a gente consegue colocar isso em nossa vida, a gente percebe que o quanto tempo a gente perdeu de estar ao lado de Deus e poder ver uma vida tranquila em relação à vida espiritual. Então, Paulo, ele faz essas colocações para nós, para nos alertarmos que nós necessitamos de Salvador. E a grande maioria dos problemas que existe hoje no ser humano é falta de reconhecimento. É fácil dizer que a gente vai ver até no estudo da lição que é fácil dizer que a gente pecou, mas aí vem aquele mas, né? E não tem que ter um mas, né? Tem que simplesmente reconhecer que pecou, pedir perdão e mudar, né? A tendência nossa é sempre uma desculpa, né, Juan?
É, O pecado sempre tem uma culpa, ele não admite que ele está errado. é. Então, esse é um problema sério nosso, como ser humano. Encontrar uma pessoa que seja humilde o suficiente para reconhecer que ela é pecadora, que ela realmente está errada e que ela carece de um Salvador, essas pessoas são pessoas que Deus está procurando hoje, que viva realmente essa humildade. Sim. E a parte de domingo, Nilson, que vem como mi item, expressão, né? Quem dará? Como é que a gente pode entender o caráter divino para com a humanidade e como nós podemos fazer com essas escolhas certas através dessa expressão aí, que ela nos faz essa reflexão, né? Essa palavra mitem, ela é uma palavra idiomática, né? Usada muito no Antigo Testamento, vem dos idiomas do hebraico. E quando ela fica dividida ali em mi, traço, item, nós temos duas palavras que constituem depois uma frase. Nós temos o mi, significa quem, né? Depois, item, dará. E unindo essas duas palavras, nós formamos uma frase. Significa quem dará, ou até mesmo, não sendo quem dará, poderíamos dizer assim, quem, além de quem dará, nós temos uma outra frase que ela forma, quem dará e quem permitirá, também poderia ser, né, usada. Nós temos alguns textos na Bíblia, por exemplo, em de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, que diz esse texto, ó, quem nos der, ó, como um do, quem dará, quem der. Então, ali, no livro de Êxodo, é escrito Moisés, quem nos dera, aqui aparece a expressão idiomática, advinda também dessa linguagem hebraica, que é mi-item. Depois, Salmo 14, versículo 7, o salmista, o próprio Davi, declara assim, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Depois nós temos outros vários textos ali que usam essa mesma expressão idiomática, né, de mi-item, que vem mais mostrando essa parte de quem dera ou quem dará. Agora, quando nós começamos a estudar alguns textos da Bíblia que envolvem essa expressão idiomática, como, por exemplo, Deuteronômio 5, 22 a 29, nós observamos aí que Deus ele faz essa expressão aí. Ele coloca uma expressão interessante, principalmente no verso 9, quando ele diz, quem dera desse povo que ouvisse minhas palavras e se arrependesse dos seus maus caminhos e me obedecesse, quem dera isso acontecesse com as pessoas. E quando a gente para pensar aqui na palavra de quem dera, parece uma expressão humana, não acha? A expressão, quem dera eu ganhasse na loteria, Uhum. né? Quem dera eu fui rico. Quem dera eu tiver uma família grande. Então a gente percebe que essa expressão, ela lembra muito a humanidade, ou seja, a humanidade é um ser humano que não tem capacidade para fazer todas as coisas. Então, é uma coisa limitada. Nós, quem dera pudesse alcançar isso. Mas quando a gente busca falando essa expressão, quem dera, olha só, Deus ele é o criador dos céus e da terra, do universo, dos astros, de tudo que o nosso olho alcança e fora o que o nosso olho não alcança. Então Deus tem poder nos cosmos, em tudo mais. Mas agora ele coloca essa expressão de quem dera vocês me ouvissem. Então a gente percebe que tem algumas coisas que Deus ele não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode obrigar eu a assar. Então veja que Deus está nesse ponto. Ele não pode me obrigar a aceitá-lo. Deus respeita o livre-arbítrio de cada ser humano.
Esse é um ponto fundamental do amor de Deus, e respeitar a nossa decisão. Deus nos criou e deixou a nossa decisão de admitir que queremos adorar Ele ou não. Então, quando a gente vê Deus falando essa expressão, é algo assim que deve deixar bem triste, né, o céu, porque Deus ele não atua na força e nem força ninguém a adorá-lo. Então, a gente percebe que a salvação é algo que Deus fez a parte dele, enviando Jesus para morrer na cruz por nós, mas tem uma parte que só nós podemos fazer, é abrir nosso coração e permitir que Deus possa nos transformar. Então, por isso que aqui a expressão de me item é uma expressão, eu acho assim, muito dolorida, né? Uhum. Porque é uma expressão de alguém que não pode fazer uma coisa, depende da colaboração da outra pessoa. E um ser infinito como Deus, um ser poderoso como Deus, que coloca essa expressão, chega a dar uma dor na gente quando a gente vê isso. Porque tenho certeza que Deus ele gostaria de salvar todo mundo, todo ser humano. Mas aí fica quem dera todos essem salvos. Quem dera. Então a gente percebe que a escolha é do ser humano também, né? Deus escolheu salvar todo mundo, mas o ser humano nem todos vão escolher. E essa escolha, essa decisão fica aí para mim e para você que está nos ouvindo agora, né, nesse momento, que está nos acompanhando nesse canal. Quem dera, diz Deus a mim e a você, quem dera você me ouvisse, quem dera você estudasse a minha palavra, quem dera você observasse os meus mandamentos, para que eu pudesse te salvar, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, né? E transmitir a ti uma vida eterna. Então é isso que a lição aqui está nos mostrando no item. Quem dera que tudo fosse diferente. Quem dera Adão e Eva não tivessem caído no pecado, né, Juan? Quem Quem dera, dera. quem dera Jesus voltasse logo, né? Porque, Exatamente. porque que eu já não aguento mais estar nessa terra, né? Se a gente, o nosso coração tem que estar voltado para o céu, né? E que nem na lição 8, claro que a gente está na 9, mas relembrando um trecho, ele fala da árvore da vida. E a Ellen White comenta que a árvore da vida, ela tá com os ramos dela e os galhos voltados por cima do muro para cá. Quando eu li isso, eu me emocionei, porque tocou no meu coração de uma maneira assim, poxa, a Bíblia toda trabalha com um fio de sangue, né? Do início ao fim dela. E a Sim. história da humanidade é assim, do início ao fim, ela trabalha com esse fio de sangue que é Jesus, que é a santificação através de Jesus Cristo, através do Cordeiro. E ele, o Cordeiro, ele une a vontade divina, né? Ou melhor, ele une o súdito humano à vontade divina. E É a verdade. e essa mudança de caráter é uma construção, né? E quem dera a gente fosse transformado de uma vez por todas, sabe? E uma única vez, pum, foi transformado, né? Agora eu não vou errar mais, né? Não vou mais pecar, mas quem dera, né? Pô, quem dera fosse transformado e quem dera eu já tivesse salvo, né? A gente sempre ficou aquela coisa assim, nossa, eu preciso fazer mais, mais, mais para poder realmente me sentir santificado, salvo perante Deus, porque mesmo assim somos, sem até Cristo voltar, a gente continuamente seremos pecadores, né, aqui nessa terra, né? Mas olha, quem dera eu ver a árvore da vida, porque quando eu li essa expressão, nossa, eu realmente eu almejo estar no céu, né? Quem dera Cristo voltasse logo. É verdade. Então, aí, a expressão me irritem, ela tá deixando bem claro isso aí, né? Que tem uma parte que Deus, ele depende que o ser humano faça, né? O ser humano precisa admitir que precisa de Deus. Deus não pode ajudar ele. Então, quem dera os seres humanos abrissem os ouvidos e entendessem isso. Uma Então, das achei coisas, muito forte aí, viu? é, uma das coisas que eu acho interessante ali, se a gente for fazer uma reflexão nessa do item, que ele faz
como o papel de Israel, né? Como povo. E nós hoje, como povo cristão, né? A gente tem que se voltar para Deus, né? A gente tem que quem dera vocês seguissem os meus mandamentos, né? Quem dera vocês realmente seguissem meus estatutos, o evangelho eterno. E Isaías até fala sobre as veredas antigas, né? Que a gente se voltasse às veredas antigas para justamente converter nosso coração de fato, né? Entregar o coração de fato a Deus, né? Quem dera fôssemos renovados, né? Porque nessa renovação que nem a gente vai ver no alto clamor, no final dos tempos, a grande luz, né, sendo derramada sobre as trevas, né? Quem dera o povo de Israel tivesse sido fiel, esse seria um grande papel, né? Quem dera tivesse sido fiel, grande luz teria sido derramada sobre toda a terra, né? Marcelo, segunda, Deus diz a Moisés que este povo era teimoso e logo se esqueceria das promessas caindo em apostasia. E não é o que aconteceu lá na história, logo depois que eles entram em Canaã, mas o Eterno deixou uma dica. Que dica é essa, Marcelo? Conta para nós. Bom, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente, né, é fazermos algumas exclusões, né? Algumas pessoas, mesmo na nossa igreja, na igreja adventista, mesmo sem acreditar na teoria da predestinação, acabam caindo nela ao dizer assim, aconteceu porque estava previsto, né? Quando, na verdade, nós não cremos na predestinação. Então, nós não cremos assim, aconteceu porque Deus falou, não. Deus falou porque ele sabia que iria acontecer, mas não aconteceu porque Deus falou. Essa é a diferença entre presciência, ou seja, Deus saber o que vai acontecer, e Deus predeterminar o que vai acontecer. Então, quando ele disse que aconteceria, ele estava basicamente dizendo que, olha, vocês são um povo obstinado, vocês são um povo rebelde, e inclusive ele fala, quando vos envelhecerdes, né, e aí estiverdes com vossos filhos e filhas, e vocês caírem, ou seja, ele estava... por que Deus está alertando o seu povo se não haveria condição deles se livrarem disso? Então Deus estava dizendo, olha, isso é o que vocês vão fazer, mas quando Deus avisa ao povo, quando, por exemplo, ele chega a Jonas e fala assim, olha, vai pregar para aquele povo, porque dentro de 40 dias eu vou fazer com que eles pereçam. O que Deus estava querendo dizer para Jonas? Jonas, eles, em 40 dias, caso não haja mudança no comportamento deles, eles serão destruídos. É isso que ele estava dizendo para Jonas. Quando Deus chega para o povo e fala, olha, quando vocês envelhecerem, fizerem, se afastarem de mim, caso vocês se voltem a mim novamente, e ele fala, vocês se afastarem e sofrerem as consequências, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, muitos de vocês vão tender a fazer isso, né? E fazendo isso, vocês sabem as consequências, porque eu já avisei. Tanto que ele fala, olha, eu tomo céus e terra como testemunha contra vocês, né? E aí ele fala, por que ele toma céus e terra como testemunha? Ele fala, porque ele deixou claro, olha, eu fiz milagres, dei um conjunto de normas que não é difícil de ser obedecido, mostrei que sou capaz de dar toda a provisão necessária para vocês, todo o conhecimento necessário, toda a harmonia que vocês precisam como povo, e ainda assim vocês continuaram obstinados. Então a tendência de vocês é essa, só que eu quero dar um aviso, é como se Deus estivesse falando, eu quero dar um aviso para vocês. Não importa a quantidade de tempo que passe, se vocês se esquecerem, e vindo a se esquecer, como muitos vão se esquecer, do que eu estou falando aqui, de que vocês podem guardar a minha lei no coração, que vocês podem fazer com que isso fique fixo na mente de vocês, na mente dos filhos, das filhas, do estrangeiro, e vocês vindo a pecar, caso vocês caiam nisso, vai haver consequências. As consequências desse erro vai vir, essa mescla com o erro, com as pessoas que querem fazer o que é errado, isso vai ter consequências. No entanto, você se arrependendo, se voltando para mim, ou seja, o que é se voltar para Deus? Você está se afastando de Deus, né? Por isso que o termo voltar-se, né? O termo converter-se, eles são basicamente sinônimos, porque você se volta para Deus, quer dizer, você está indo para um caminho, você está focado em algo, e você muda o seu rumo e volta para Deus, e você foca em Deus. Então ele fala arrependimento e conversão. Ele fala a única forma
do povo de Deus se ver livre da maldição do pecado, da maldição de você ver uma sociedade cada vez mais doente, física e mentalmente, você ver uma sociedade cada vez mais perversa, uma sociedade cada vez mais intolerante, agressiva, idólatra. A única solução é voltar-se para Deus, reconhecer que Deus é o provedor do poder necessário para a mudança de vida, se arrepender, ou seja, reconhecer que está errado, e, a partir desse reconhecimento, confiando no poder de Deus, mudar de vida, gradativamente mudar de vida. Então, isso é o que Deus fala. Olha, o segredo está aqui, ou seja, vocês não precisam entrar em apostasia novamente, mas entrando, mesmo sofrendo as consequências, que elas virão, ou seja, façam o possível para não entrar, para não sofrer essas consequências, mas entrando, ainda assim, se vocês reconhecerem que foram para o caminho errado e que precisam voltar para o caminho correto, que precisam de uma harmonia melhor na casa de vocês, precisam de uma harmonia no trabalho, precisam de uma harmonia do marido com a mulher. Se você reconhecer isso, Deus falando, né? Deus falando, eu posso mudar a vida de vocês, eu posso fazer com que vocês voltem àquilo que vocês precisam ser, que é ser pessoas melhores, ser um povo melhor, ser uma igreja que testemunha do meu poder. Então ele fala, olha, não existe... então muitos colocam a mera crença, né? Crer no Senhor Jesus como se o crer, que a Bíblia diz ali, não estivesse envolvendo um conjunto de atitudes. O crer ali é o quê? O exercer fé é o quê? É acreditar que Jesus é Salvador, é acreditar que Jesus é o Senhor da sua vida, é acreditar que Ele tem poder para transformar, independente do caminho que nós tenhamos seguido, independente da dificuldade que estejamos passando, independente da quantidade de erro que tivermos cometido, só que Ele fala, só que as consequências, elas vêm, né? Então não adianta, por exemplo, eu cair no erro e depois culpar a Deus pela consequência do meu erro. E dizer assim, se Deus existe, não. Peraí. Assim, é lógico que existem injustiças, a gente sabe. O próprio Salomão falou, olha, existe um mistério que nenhum de nós sabe e só Deus, na eternidade, provavelmente vai revelar. Ou seja, que é porque coisas boas acontecem com pessoas obstinadamente más e porque coisas ruins acontecem com pessoas que buscam servir a Deus de todo o coração. Ele fala, isso é um mistério. No entanto, ele fala, no entanto, o que vai acontecer, o que está acontecendo com vocês é o resultado do próprio comportamento de vocês. E independente do quanto vocês se afastem, eu consigo restabelecer vocês. Só que para isso eu preciso do reconhecimento de que vocês estão errados, que esse caminho é prejudicial, que toda essa destruição causada na vida de vocês é porque o marido deixou de respeitar a mulher, é porque a mulher deixou de respeitar o marido, é porque pais e filhos deixaram de conversar, deixaram de ver, ouvir, cheirar, tocar, provar aquilo que Deus estabelece como adequado, deixaram de se comportar como servos de Deus. Então ele fala, reconheça isso, e aí todo o restante é o meu poder na sua vida. Mas você precisa reconhecer que eu tenho, primeiro, que você é pecador, que você não precisa continuar nesse caminho. Essa é a base do conselho, vamos dizer assim, de Deus. A advertência, né? Ele dá uma advertência muito forte e ele dá um conselho. Ele fala, olha, se mantenha, seja humilde, reconheça que você precisa da minha ajuda. Isso é um grande passo. Segundo passo, reconheça que, a partir do momento que eu te ajudar, você vai lutar contra o pecado e gradativamente vai vencê-lo com o poder de Deus. Amém. Uma das coisas que eu acho bem interessante aí é que eu me lembro de uma literatura que eu li, O Peregrino, uma literatura cristã, não sei se já leu, mas ela é fantástica, assim, ela dá toda a caminhada do cristão, né, o peregrino ali, até a cidade celestial. E se a gente for colocar hoje, para nós somos peregrinos aqui nessa terra. A gente vai passar por N desafios. É o jogo de futebol que eu posso estar idolatrando, algo que vai desviar a atenção dos meus olhos, da atenção que eu tenho que ter, eu também tenho que converter meus olhos, né, a entrada da alma ali, né, para Deus, né, converter o coração para Deus, né.
E ele passa por toda essa jornada, assim. Ellen White fala que nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, Sim. trilhando um caminho completo de perigos. Não devem dar atenção aos engenhosos subterfúgios e às fascinantes razões que os tentem e se afastarem de sua obediência. Profetas e Reis, isso está na página 570. É essa analogia, né, com o livro que eu fiz, com essa do peregrino, porque nós devemos ter em mente que a gente tem uma grande recompensa, a cidade celestial, né? E o nosso coração, o perdão divino é maravilhoso, né? Mesmo que a gente erre constantemente, o Sim. perdão divino está ali. Mas O nós, interessante, pode falar. o interessante, Juan, é que assim, quando Deus orientou o povo de Israel, eles falaram assim, e Deus falou claramente para eles: quanto mais vocês quiserem se parecer com os outros povos, mais vocês serão perversos como eles. Isso. E a nossa sociedade, há muito tempo, os nossos pregadores estão dizendo assim: para que nós alcancemos o mundo, nós temos que nos parecer cada vez mais com eles. Ou Infelizmente. seja, o contrário do que Deus falou. Deus fala: quanto mais vocês quiserem se parecer com eles, mais vocês vão cair. E os pregadores de hoje dizem: quanto mais você quiser alcançar a salvação das pessoas, mais você tem que ser parecido com elas. Então, quer dizer, é o contrário, né? Deveria ser o contrário. Ele fala: olha, quanto mais você fazer com que a pessoa queira se parecer com você, que é o que Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Sim. nós não deveríamos querer ser parecidos com eles. Nós não deveríamos querer é, achar que, se nós admirarmos o que eles admiram, nos entreter com o que eles se entretêm, cantar o que eles cantam, ouvir o que eles ouvem, que isso nós não deveríamos ter essa ilusão de achar que, se parecendo cada vez mais com eles em tudo, na vestimenta, na forma de agir, na forma de pensar, que nós não estamos levando salvação para eles. Nós estamos colocando a perdição em nós e levando uma mensagem de perdição para eles que se torna agradável e que, a partir daí, eles passam vamos dizer assim, eles passam a querer ser como nós, não porque nós somos iguais a Cristo, mas porque nós nos tornamos cada vez mais parecidos com eles. Eles falam assim: olha que interessante, eu posso ser um cristão e ser quase igual ou exatamente igual ao que eu já sou. Então eu não preciso de transformação para ser cristão. Esse é um cristianismo, assim, vamos dizer, agradável aos olhos, né? E aí é onde Tiago fala: soberba dos olhos, soberba da carne, a ostentação da vida, né? Então, esse é o grande perigo que nós temos, né, na nossa sociedade. Nós só seremos luz, né, se o Espírito Santo estiver conosco, né? Que ele nos levando sempre essa renovação de caráter em Cristo Jesus, né? Exato. E agora, na parte de terça, a gente vai ver uma outra palavrinha diferente. Techuvá, retorno. É o tema-chave dessa evidência, obedeça e seja abençoado. Desobedeça e sofra as consequências. É interessante que os códigos antigos, todos eles tinham bênçãos e maldições, mais maldições do que bênçãos, mas se tu quebrasse certas regras, tu teria tantas maldições. E não é diferente em Deuteronômio. A gente tem bênçãos e maldições. Mas a gente vê uma graça aí, né? A gente vê uma justificação pela fé aí, né? A gente pode voltar e receber a graça. Que história é essa de retorno, Nilson? Fala para nós aí. Então, é interessante, né, a sua colocação aí da parte do Antigo Testamento em relação à obediência e à bênção, né? E também a questão da desobediência, e a gente vai, então, admitir as consequências. Então, a Bíblia, ela deixa bem claro isso mesmo, são dois caminhos. Todo ser humano, ele sempre vai escolher um caminho. Não existe três caminhos, não existe o em cima do muro. Ou nós escolhemos o caminho estreito, ou nós escolhemos o caminho largo. Geralmente, o ser humano, ele procura aquilo que é mais fácil para ele, aquilo que convém e que traz momentaneamente alegria e paz para o seu coração, principalmente para a parte carnal da nossa parte humana, né?
Mas Jesus ele foi bem enfático em dizer que a gente precisa escolher sempre o caminho mais apertado, porque o caminho mais apertado ele não é um caminho fácil de percorrer, ele é difícil de percorrer. Ele deixou bem claro que a andar do lado dele, a gente vai andar na contramão da vida. E isso ninguém quer. O ser humano ele quer uma vida boa, mas só que a gente tem que entender que essa vida boa, aparentemente, entre aspas, né? Ela não é tão boa assim, ela parece ser boa. Porque quando a gente começa a perceber as consequências que aquela vida boa, entre aspas, passa para nós, ela começa a trazer consequências amargas, consequências dolorosas que vão cobrar caríssimos de nós. E quem sabe vão cobrar de cada um de nós a própria vida, a nossa saúde física e também a nossa vida espiritual. Futuramente podemos perder até mesmo a vida eterna Sim. por termos escolhas erradas. E quando você estuda o Velho e o Novo Testamento, você percebe que tanto Deus, quando usou Moisés para escrever o Velho Testamento, e também quando Jesus esteve na Terra, ele falou várias parábolas, ele sempre comentou sobre os dois caminhos. Sempre foi. Sempre teve duas opções. O que vai se salvar e o que vai se perder. O joio e o trigo. Sempre teve dois caminhos. E na questão do retorno, eu posso hoje dizer que sou um cristão e daqui a pouco errar e abandonar os caminhos de Cristo. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. O problema não está com a pessoa cair no pecado. Esse não é o problema para Deus. O problema para Deus é a pessoa que cai e não quer levantar. Esse é o problema de Deus. E aí nós podemos voltar ali naquilo que nós já falamos lá da questão da passagem do me irritem. Porque quem dera você quisesse se levantar da onde você caiu. Porque muitas vezes a gente se afasta dos caminhos de Deus e acha que essa vida que nós estamos vivendo momentaneamente é uma vida melhor, Sim. afastada de Deus. Só que conforme o tempo vai passando, você vai vendo que você é infeliz, que você tem um vazio dentro de você, que o dinheiro que você arrecada no dia a dia, ele não te traz felicidade. Você vê que a sua família, ela começa a se espedaçar, os seus filhos começam a ir para outros caminhos. Você vive uma vida com medo, porque você não tem esperança. Então, esse é o problema de viver uma vida longe de Deus. Mas se você decide retornar depois de um tempo afastado de Deus, eu gostaria tanto de voltar para os braços de Deus, eu gostaria tanto de voltar para a igreja. Será que eu posso? Será que eu vou ser bem aceito lá novamente? Mas é claro que será. É claro que você será bem recebido por Deus. Lembre da parábola de Jesus, quando ele contou a parábola do filho pródigo? Aquele filho que pegou tudo que tinha, foi embora, gastou tudo, botou o dinheiro que ele pegou do seu pai, gastou com prostitutas. Enfim, perdeu tudo que tinha. Virou um pobre, começou a comer comida juntamente com os porcos, porque a situação da nossa vida ela é assim mesmo, né? Sim. A gente está bem hoje, amanhã a gente pode estar mal. A nossa vida é como o mar, quando você vê as ondas, de vez em quando nós estamos lá em cima, naquela onda, curtindo a onda lá em cima, daqui a pouco nós estamos lá embaixo, lá no fundo, sendo enrolado na areia. Porque essa vida longe de Deus é assim mesmo. Sim. É uma vida de momentos, momentos alegres, momentos tristes. Mas juntamente com Deus, nós podemos ter uma vida alegre constantemente. Aí alguém pode dizer assim, mas Nilson, então quer dizer que no momento que eu ser um cristão, eu vou ser sempre feliz, nunca mais vou ter tristeza nenhuma? Você vai ter tristeza sim, porque enquanto viver nesse mundo de pecado aqui, nós estamos sujeitos às dificuldades e problemas do pecado. Mas nós teremos uma vida com esperança, essa é a diferença. Teremos uma tristeza momentânea e logo teremos a esperança de um dia termos um retorno ao lado de Cristo. Até mesmo a morte, que é algo tão triste para a nossa vida, né? Ninguém quer morrer. E quando nós falamos em morte, isso até causa uma tristeza em nosso coração, Uhum. porque é um inimigo a ser vencido. Mas quando alguém morre da nossa família, alguém muito chegado nosso morre, a gente só tem uma esperança para se agarrar, que é as promessas que a Bíblia traz para nós,
do retorno da ressurreição, né? Aqui estamos falando sobre retorno no nosso tema, né? Até na morte tem retorno, Juan. Então perceba que vale a pena nós colocar a nossa vida, a nossa esperança na mão de Deus, porque o retorno será dado até da morte. E quando nós pecamos, volto a frisar aqui para os nossos ouvintes, o problema não está em você cair. O problema não está em você cometer pecados. Sabe por que não tem problema nisso? Porque Deus ele está disposto a te perdoar sempre. Agora, o problema é estar em você cair e ficar aí onde você caiu. Em não querer sair daí. Porque Deus ele está sempre disposto a estender a mão para você e ajudar você a sair do buraco que você entrou. Ah, mas eu me machuquei, eu me esfolei todo, eu estou cheio de cicatrizes. Isso são consequências do pecado. Qualquer pecado que eu cometer hoje ou amanhã, todos eles trarão consequências para mim, para os meus amigos, para minha família. Haverá coisas que nós não vamos mais conseguir arrumar depois. Mas o importante de tudo isso é que o tema de hoje nos diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Ele é um Pai que está sempre disposto a nos aceitar. Não importa o quanto você se afastou dele, o quão sujo você esteja, o quão longe você foi. Se você quiser voltar, ele vai receber você. Eu até anotei um ponto aqui interessante, que essa palavra tesroave, né? Ela fala de retorno, mas nós conhecemos uma palavra muito interessante que envolve isso, e a gente comenta isso muito na igreja hoje, Juan, que é a conversão. Quando um pecador reconhece que Jesus é o Salvador dele, ele toma a decisão de seguir os caminhos da Bíblia, os caminhos que Jesus ensina, ele se converte, ou seja, ele retorna, né? Ele estava indo por um caminho e entendeu que tudo aquilo ali que ele fazia não traz vida, não traz esperança para ele, e tudo aquilo produz uma vida amargurada. Aí ele decidiu mudar o caminho porque Deus mostrou para ele, ó, segue aqui pela direita, porque pela esquerda isso não vai te trazer paz, mas pela direita isso vai te trazer vida. E aí então essa pessoa toma a decisão de seguir o caminho pela direita. Isso significa retornar, significa converter, significa voltar, né? E quando a gente toma essa decisão de voltar aos braços de Deus, pode ter a certeza que Deus vai estar disposto a perdoar você e aceitá-lo. Esse é o bonito da palavra de Deus. Esse é o alvo mais importante. Embora tenha um texto aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, que fala de que Deus, ninguém zomba de Deus. Pois aquilo que a pessoa semear, isto ela também vai colher. Se você semear tempestade, você vai colher tempestade. Mas se você semear paz, você vai colher paz. Se você buscar a vida, você vai encontrar a vida. Embora você tenha andado muitas vezes, quem sabe, pelo vale da sombra da morte, né? Mas se você retornar ao caminho, você voltar atrás, decidiu mudar, Deus vai te dar a vida. Esse é o legal do plano da ação. Aí, né? Satanás não gosta disso, né? É. Satanás não Não, gosta. não gosto. Ele odeia. Sim. Ele odeia essa ideia aí. É Uma... aquela ideia do ladrão da cruz, não, né, Juan? É verdade. O ladrão da cruz. Sim. Uma coisa que chama a atenção, que tu falou até, e já dá pra fazer até um link com o quarto ali, que buracos que a gente às vezes se enfia, né? E aí tu pensa assim, como é que eu vou sair desse buraco, né? Como é que eu errei tanto? É que eu tenho perdão para isso, né? E aí, mas a oração com o coração sincero, né? É a oração que Deus quer. É a oração que a gente se derrama, a gente se entrega de fato. Não é que nem
existia lá, rasgaram suas vestes, eles estavam rasgando uma lapela, né? Aqui, rasgou. E já estava pronta para isso, para ser rasgada. A gente não precisa rasgar roupas, a gente precisa rasgar o coração. A gente não tem que ter um falso arrependimento, né? A gente tem que ter um arrependimento sincero. A gente tem que realmente, com lágrimas ou não, a gente tem que buscar a Deus. E quando a gente busca a Deus, quando a gente tem esse relacionamento com o Espírito Santo cada vez maior, e ele nos mostra cada vez mais que a gente precisa ser mais transparente em várias outras coisas, né? Sim. É, É interessante que a conversão vem de Deus também, né? Eu sei que é algo assim fantástico, porque se deixar por nós, a gente nem pensa nisso aí. se a gente olhar para Jó, Jó se achava um pecador sobre o juízo divino. E para quem ele recorre? Para Deus. Julgados por Deus e recorrendo ao Pai, né? Pedindo perdão ao Pai. E ele nos livra do juízo divino. É interessante, né? É isso aí mesmo. Eu sou julgado por Deus, mas ao mesmo tempo eu sou livrado por Deus. É uma ironia que às vezes a gente não entende. Claro, a gente entende como cristão, a gente entende como a gente segue os mandamentos, tudo, mas às vezes é difícil de entender isso. Pô, ele está me julgando, mas ao mesmo tempo ele está me livrando. E se a gente deixar seguir o espírito da mentira, a gente vai entender que apenas existe um juízo divino e não existe um livramento divino para esse juízo divino, né? É sempre bom também o nosso ouvinte entender quando a gente fala de juízo. O juízo no Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos, no capítulo 16, quem estudar um pouco ali aquela parte do dia da expiação, que era o juízo de antigamente no Santuário Terrestre, vão ver que aquilo ali era uma festa espiritual. Então, era uma convocação que Deus fazia para todo o povo se reunir e fazer uma festa. Era uma festa de juízo, olha só, hein? Quando se fala em juízo, as pessoas já ficam assim com o pé na frente, eu estou atrás. Bah, vão me julgar, eu estou preocupado, porque eu devo no mercado, eu estou devendo. Então, eu vou entrar lá sorrindo, por acaso? Eu vou entrar lá alegre? Então, a gente pensa assim quando se fala em juízo. Mas Deus, ele quer que a gente tenha uma visão totalmente ao contrário em relação ao juízo. Ele quer que a gente entenda que é um momento de festa. Por que é um momento de festa? É um momento que o devedor vai ser livrado da sua conta por alguém que vai pagar a conta para ele. Imagina, tu não ficaria faceiro, Juan, sabendo que tu deve 10 mil reais para um banco e alguém vai chegar e dizer assim, Juan, não esquenta a cabeça, que eu vou pagar a tua dívida todinha, 10 mil, vou lá pagar agora para ti, não te preocupa. Tu ia ficar faceiro ou tu ia ficar triste? Para lá de faceiro. Então é isso que Deus quer que a gente entenda hoje em relação a juízo. O dia da expiação, da tradução do hebraico lá para a língua portuguesa, significa assim, ó, um com Deus. Expiação quer dizer um com Deus. Então Deus quer ser um contigo. E esse momento que eu e você vivemos aqui, que é o tal do juízo, que o livro do Apocalipse fala no capítulo 14, é um momento de festa que Deus quer ter comigo, com você, sendo conosco um. Deus quer ser um comigo, Nilson. Deus quer ser um contigo, Juan. Deus quer ser um contigo, ouvinte que está nos ouvindo agora. Ele quer ser um contigo, ele quer te salvar, ele quer pagar a tua dívida. Isso é juízo. Isso é uma boa nova, isso é um motivo de alegria. Por isso que o evangelho significa boa nova, boas novas, né? Então, quando se fala em juízo, juízo é uma boa nova para mim e para você, porque alguém está pagando a nossa conta. Veja se não vale a pena abrir a nossa boca e dizer, olha, eu devo no banco, eu devo também para o meu vizinho, eu devo no mercado. E aí é isso que o juiz quer, ele quer que tu diga, eu devo ali, eu devo aqui, eu devo lá, para ele pagar essas contas para você. É uma renúncia ao mal. É uma renúncia completa ao mal. Mas a gente só consegue essa renúncia. É uma coisa bonita de ver que aí envolve a Trindade. O Espírito Santo nos mostra,
põe ali o dedo no teu coração, na tua cabeça, ó, tu precisa mudar. Sim, Busca Jesus. E Jesus já pagou esse pecado por ti. Tu busca ele. E Jesus te representa junto ao Pai. E o que o Pai te pagando. dá? A graça. E aí a gente volta à lição 7, a graça, né? A graça de Deus aqui. Por isso, rasgue seu coração. Rasgue o seu coração. É uma renúncia ao mal. Rasgue sinceramente. Não existe um mas aqui. Simplesmente entregue seus pecados a Deus. Tá? Deuteronômio 31, 19, Moisés traz um cântico dado por Deus ao povo de Israel. Neste cântico, que podemos ver nos capítulos de 31 a 33, o profeta faz a sua última súplica ao povo. Volte o seu coração a Deus. No cântico, Moshe declara: louve a grandeza do nosso Deus. Todos os verbos que descrevem as suas ações denotam poder. Todos esses epitetos e descrições são significativos e apontam para diferentes aspectos dos papéis e funções de Deus. Um aspecto glorioso é que o Senhor é apresentado como águia poderosa, que leva seus filhos, que se voltam a Ele sob suas asas. A sabedoria de Cristo coloca um animal simples, a galinha que cuida de seus pintinhos, com amorosa e misericordiosa liderança sob suas asas. A obediência é um presente de Deus. A bondade do Pai nos leva ao arrependimento. Com amor eterno, Ele nos amou. Sejamos fiéis, nos entreguemos ao Pai. Tenhamos nosso coração voltado para Cristo e busquemos uma conversão real. Que o nosso coração seja derramado no Mestre através do Espírito Santo. Marcelo, lá em Atos 2, nós encontramos a história do Pentecostes, a descida ali do Espírito Santo. E depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz um tremendo discurso, um discurso eloquente, um sermão ali, onde ele acusa a nação judaica de ter crucificado Jesus. O povo fica surpreendido, mas que pergunta que acusação é essa? E eles se perguntam, que faremos, irmãos? A resposta de Pedro traz um princípio de verdadeiro arrependimento. Agora, explica para nós este conceito de arrependimento e conversão. Amém. Um ponto importante no discurso de Pedro é que Pedro usa basicamente a mesma estrutura que foi usada ali em Deuteronômio. Se nós olharmos qual foi a estrutura que Pedro utilizou, ele falou assim, olha, da mesma forma que em Deuteronômio, o que ele fala? Ele começa dizendo assim, olha, Deus, através de milagres, através de pessoas que foram bons testemunhos de vida, através dos seus milagres, através da sua mensagem, ele equipou o seu povo com tudo que era necessário para aceitar o Messias. Assim como ele havia equipado o povo de Israel para não se tornar obstinado contra ele lá no Egito, né? E na saída do Egito, em todos os milagres que ele fez durante a trajetória. Então, Pedro usa o mesmo padrão de Deuteronômio. Olha só, milhares de anos, e Pedro usa exatamente o mesmo padrão usado em Deuteronômio para convencer o povo de Deus. Ele mostra Deus agindo na história, ele mostra Deus equipando o seu povo para aceitar o Messias, ele mostra que mesmo assim esse povo continuou obstinado para rejeitar o Messias, não todos, evidentemente, mas uma boa parte, né? Para rejeitar o Messias, e a partir daí ele abre o caminho para que essas pessoas reconheçam que estão em débito, né? Então ele acaba de falar ali em Atos, né? Ele fala ali, o último verso, que é o verso 36 de Atos 2, fala assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias, e Cristo, não é? Ou seja, e aí ele fala, olha, por que ele está dizendo, olha,
Israel, quando o povo de Israel ouvia alguém dizer isso, olha, esse é quem vocês rejeitaram, isso que vocês, apesar de vocês terem rejeitado isso, essa é a mensagem que vocês precisam aceitar. Basicamente é isso que Pedro está falando. Olha, esse Messias que foi morto, esse Messias que vocês rejeitaram, é aquele que Deus quer que vocês aceitem. Ou seja, Pedro, no verso 36, o que ele está fazendo nessa conclusão da sua mensagem, antes que eles perguntem a ele fecha a mensagem dizendo assim, olha, apesar de tudo que aconteceu, esse é o Messias que nós precisamos aceitar. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, Deus ainda está dando chance para que nós nos arrependamos e nos convertamos. Aí, então, eles perguntam para o Pedro, ouvindo eles essas palavras, compungiu-se-lhes o coração. E por que o coração deles ficou apertado? O que a Bíblia fala sobre esse povo? Ele era um grupo de pessoas rebeldes, que não queria nada com Deus? Não, a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala, lá no começo de Atos 2, ela fala que essas pessoas eram o quê? Verso 5, capítulo 2, verso 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, Pedro sabia que ele estava falando via de regra, havia evidentemente as exceções ali de pessoas que rejeitariam, mas Pedro sabia, a Bíblia relata isso, que ele estava falando com pessoas que estavam dispostas, estavam sedentas da palavra. E aí ele foi bem enfático. Esse povo que já estava desejoso da palavra, ele falou, olha, erramos, vocês mataram, mas também Pedro, ao falar que mataram, e as pessoas conhecendo o histórico de Pedro ali, porque assim, muitas pessoas ali em Israel sabiam o que aconteceu, sabiam que Pedro negou a Jesus. Então, quando Pedro fala assim, esse Jesus que vocês mataram, ele está dizendo o seguinte, ele está deixando subentendido o seguinte, esse Jesus que vocês mataram e que eu rejeitei, é o nosso Messias. Só que ele diz assim, ó, só que eu me arrependi do que eu fiz. E agora eu estou defendendo esse Messias. E agora vocês têm essa oportunidade de defender o Messias também, de defender essa mensagem que pode transformar vidas. E aí ele diz assim para eles, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Ele fala o seguinte, olha, se arrependam, reconheçam que estão errados, se convertam e reconheçam que vocês precisam ser uma nova pessoa. Porque isso que é o batismo, né? Quando ele fala assim, arrependei-vos, convertei-vos e sejam batizados, ele está dizendo o seguinte, vamos reconhecer que estamos errados, vamos reconhecer que precisamos mudar nosso rumo, vamos reconhecer que para isso nós precisamos ser uma nova criatura, que é isso que é o batismo, e a partir daí, a partir dessas atitudes objetivas que vêm como resultado do arrependimento verdadeiro, pelo poder de Deus, a partir daí o Espírito Santo poderá trabalhar com vocês. E aí ele fala, e aí a partir daí recebereis o Espírito Santo. Então veja, a mesma mensagem que Deus usa lá para Adão e Eva, a mesma mensagem que Deus usa para Caim, ao dizer para Caim, olha Caim, apesar do que você fez, eu não vou matar você, e eu vou dar um sinal de proteção a você, para que ninguém te mate assim como você matou o seu irmão. Então, o que Deus está dizendo? Olha, se arrependa, mude, porque ainda há salvação para você. Ele disse isso para Adão e Eva, ele disse isso para Caim, ele disse isso para Sodoma e Gomorra antes que eles fossem destruídos, né? Ele disse isso para os seus profetas, para os seus apóstolos. Então, Deus disse isso lá para Nínive. Ele diz isso para cada um. Ele fala, olha, ainda há salvação para você. Mas não é um processo simples. Esse processo, ele é possível, ele é gratificante, mas você só vai entender muitas vezes esse processo lá no final. Sim. Porque se você olhar aqui, o que Pedro estava propondo para eles, até o recebimento do Espírito Santo, era um processo extremamente doloroso. Reconhecer que vocês assassinaram o Messias, reconhecer que vocês negaram as mensagens que Deus deu durante toda a história, mostrando que ele seria o Messias, reconhecer que é preciso mudar nosso comportamento, nossos pensamentos a respeito da palavra, reconhecer que precisamos morrer para esse eu que nós temos,
E ele estava falando com homens piedosos, que a Bíblia coloca como homens piedosos, homens que já tinham a disposição para servir a Deus. E ele fala, então ele está dizendo, olha, esse é um processo que pode ser doloroso, mas ao final vocês vão receber algo que é o grande transformador do mundo, que é o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo, ele vai modificar, ele modifica a nossa mente de tal forma que, como diz Paulo, nós passamos a ter a mente de Cristo. Ou seja, nós não somos mais governados por Satanás, porque Cristo não permite, Deus não permite. A nossa mente não é mais a minha mente não é mais a mente do Marcelo, do velho homem. A minha mente é a mente de Cristo, ou seja, a minha mente é a mente que contempla a Deus e se torna cada vez mais parecido com ele. Então ele fala, esse é o segredo. Veja que a tônica é sempre a mesma. Jesus prega, João Batista prega, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus diz, arrependei-vos e convertei-vos. Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos. Filipe diz ao eunuco, nós devemos nos arrepender, ele é o Messias. Né? Paulo diz para as pessoas, olha, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, e nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar. Né? Paulo em Romanos 1, a ira de Deus recai sobre aqueles que não querem se arrepender e converter. Então, a tônica da Bíblia é sempre essa. Né? Ou seja, é interessante que aquele vídeo daquele irmão lá, acho que de Dallas, né, que fala, a igreja não é um palco. Ah, o pastor Manolo Damasio. Isso, essa é exatamente a mensagem que nós temos que levar ao mundo, só que com um embasamento bíblico cada vez maior, que é o quê? Olhe para a mensagem de Deuteronômio e olhe para a mensagem de Atos 2 e você vai ver, Deus não mudou nenhuma vírgula do conteúdo da sua mensagem para converter as pessoas. Nós não precisamos abrir mão da essência do evangelho para que as pessoas sejam transformadas, porque o Espírito, a partir do momento que ela permite que Deus trabalhe na vida dela, ela vai ser transformada. Então, nós não precisamos abrir mão da essência, não precisamos abrir mão do conteúdo. Nós temos a tecnologia, nós temos a capacidade que Deus dá, mas o conteúdo da mensagem não pode ser modificado. Né? E é isso que a lição está nos mostrando. O arrependimento e a confissão do povo de Israel, o procedimento que Deus usou, foi o mesmo procedimento que ele inspirou Pedro mais de 1000 anos depois, a usar o mesmo procedimento para fazer com que aqueles judeus que estavam ali se convertessem. Foi o mesmo procedimento que Paulo usou lá no Areópago, ao falar com aquelas pessoas, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora vocês não são mais ignorantes, agora vocês conhecem o Messias, vamos mudar de vida. É o mesmo procedimento, ainda que as palavras, a didática seja distinta de um para o outro, o conteúdo é sempre o mesmo. E se a igreja se mantiver firme no conteúdo da sua mensagem, ela talvez não enfrente grandes espetáculos, ela não vai visualizar grandes espetáculos de conversão, mas ela vai visualizar, aos poucos, conversões verdadeiras. E, a partir do momento que nós estivermos diante de pessoas piedosas, as pessoas muitas vezes colocam essa questão de Atos como se tivessem com pessoas que não estavam nem aí para o evangelho. Não, não é isso. Essa multidão que se converteu aqui, a Bíblia deixa clara, já era uma multidão que Deus já havia preparado, judeus piedosos. O Espírito Santo já estava trabalhando com eles, já estava modificando o coração deles. Né? E aí, por isso que Pedro não precisou abrir mão do conteúdo da mensagem, porque ele sabia que se a pessoa permitisse que o Espírito Santo trabalhasse, ele não precisaria mudar o conteúdo da mensagem, e nem deveria, né? A questão de mudar o conteúdo é tão grave que Apocalipse nos diz o quê? Aquele que vier acrescentar ou retirar alguma coisa, também Deus tirará o seu nome daqueles dentre os salvos. Né? E muitas vezes nós achamos que é só tirar uma palavra da Bíblia. Não. Nos momentos que nós anulamos o ensino bíblico, nós estamos cometendo o mesmo erro. E é isso que a Bíblia nos diz. Fala, olha, confie no poder de Deus, ore, jejue, seja um bom testemunho, e quando você falar, você não precisa de mensagens espalhafatosas. É o arroz com feijão bem feito, e aquela mistura bem feita, e quando você pregar, vai transformar a mente das pessoas. Uma coisa que a tua versão é um pouquinho mais nova, tá? A minha é um pouquinho mais antiga. A minha fala varões religiosos. Uhum. E o que me lembra é Nicodemos. Jesus fala para ele nascer de novo. Não é um nascer físico, é um nascer espiritual.
E isso esses homens passaram, eles testemunharam, eles tiveram um grande clamor, não foi o alto clamor que nós vamos ver no fim dos dias, aqui nessa terra. Mas foi um grande clamor, eles foram derramados pelo Espírito Santo, eles tiveram essas gotas derramadas neles, e se espalharam pela terra. Esses homens que saíram dali, eles saíram pregando, Sim, eles abandonaram tudo, e por Cristo. Então o Espírito Santo levou eles para Cristo. Eles se arrependeram de fato, não é aquele arrependimento que a gente pensa assim: "Ok, eu pequei, eu errei, mas", né, esquece o "mas", eu errei, pronto, sabe. Eu errei, pede perdão e te arrepende, sim. né, e toca o barco. A igreja, Juan, a igreja, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu vejo que se tornou, porque que é algo ruim e que se tornou uma moda, vamos dizer assim, na igreja. A igreja tem achado bonito enfatizar o poder do pecado, Sim, quando na verdade ela deveria enfatizar o poder de Deus para nos livrar do pecado, né? E isso tem deturpado o conceito de Deus, de lei, de graça na mente das pessoas, porque as pessoas, é o pecado, é minha tendência pecaminosa, é assim mesmo. Não. A Bíblia, ela mostra a gravidade do pecado, mas ela também diz, olha, o poder de Deus é muito maior. Então nós temos que parar, como cristãos, de ficar enfatizando para as pessoas só o tamanho do pecado, o poder do pecado. Não, nós temos que enfatizar, o pecado é poderoso sim, ele destrói a nossa vida, mas ele não é um caminho sem volta. Deus pode nos transformar, independente de onde estejamos, né? Esse é o foco da palavra de Deus, né? sim. Eu vou pedir agora para o Marcelo encerrar para nós, fazendo a oração final, e que todos possam ser abençoados com esse estudo da lição e possam continuar estudando a sua lição em casa, estudando a Bíblia, leiam Deuteronômio, leiam Atos, leiam essas promessas que estão contidas nessa escritura que vem não de homens, são homens inspirados que veio do céu. Vamos orar, Marcelo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um privilégio que temos de falar da tua palavra, privilégio que temos de vivê-la em nossa vida e testemunhar a transformação que a obediência aos teus mandamentos, a confiança no teu poder na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos permite vivenciar isso na nossa vida e testemunhar isso para as pessoas, essa transformação que ocorre em cada um de nós. Pedimos primeiramente perdão por nossas falhas e pecados, pelo que desde já agradecemos pelo perdão por nossas falhas, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ampara, nos conforta nos momentos de dor, está conosco nos momentos alegres também. Obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida e por tudo que o Senhor faz também. Abençoe aqueles que te ouviram, aqueles que ainda não tiveram oportunidade para que venham a te ouvir, aqueles que estejam com problemas que o Senhor venha resolver da melhor forma possível, segundo a sua vontade e permissão e misericórdia. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse estudo. Esteja sempre conosco, nos dê uma semana abençoada na tua companhia. Em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Amém. Eu agradeço a presença de todos, a presença do Marcelo, do Clamando no Deserto, e a do Nilson, um grande amigo Amém. meu de anos, e um grande abraço a todos.